Olá a todos, boa fim da tarde, boa noite. Vamos dar continuação ao nosso estudo do Kuzari. Certo. Ontem a gente viu a pergunta do Kuzari. O rei de Kuzari pergunta para o Haver, olha, me diz uma coisa, como foi formada a sua religião? Como foi formado o judaísmo? Será que foi um grupo de pessoas que eles se organizaram, construíram uma religião? Ou talvez foi uma pessoa particular que teve uma ideia e começou a convencer pessoas a viver dessa forma, até que ele formou um grupo grande e pôde obrigar os outros? Ou como foi exatamente? E o Haver fala para ele, olha, sabe como foi formado o judaísmo? De cima para baixo. Não foi que o povo, não foi um grupo de pessoas criando, formando uma ideia, pensando como fazer, como não fazer, como definir os atos religiosos, como vão ser as mitzvot. Simplesmente, Neemar la Hai. A Kadosh Baruch Hu falou, será? E assim foi. Deus falou que seja criada a luz foi criada. Deus falou que a religião seja formada, o judaísmo seja formado, foi formado assim, de cima para baixo. O Kuzari fala para ele, olha, não exagera, calma aí. O que é? Deus falou, forme-se a religião e assim formou? Vai com calma. Religião, ela tem um processo, ela tem que ser formada, tem que verificar as ideias são boas, se não são boas. Então, o Haver entende que o Kuzari não entendeu direito o que está acontecendo aqui, por isso ele dá para ele uma Akdama. Ele faz uma pequena introdução de novo, até que a gente finalmente vai chegar numa Madar Sinai, que é um dos principais pontos, uma das principais ideias que aparece no livro do Kuzari. Mas para isso, o Haver leva ele alguns anos antes do Madar Sinai. Ele começa a contar, o Haver começa a contar para o Kuzari o que o povo judeu passou antes de receber a Torá. Agora, aparece na Mishnah Avot que existem 48 formas de comprar a Torá, digamos assim. Liknot Torá, para comprar a Torá, para adquirir ela, para transformar ela em parte de você, existem 48 formas. Uma delas é chamada de Shmiat Ozen. O que é Shmiat Ozen? Basicamente, ouvir, escutar, certo? O que é escutar? Escutar um shiur, escutar o que a Torá tem a dizer para você. Realmente, escutar da forma mais simples, como a gente escuta com o ouvido. Agora, o verbo escutar, ele tem um significado um pouquinho mais profundo nessa explicação da Mishnah. Escutar a maior parte do tempo, a gente fala com Deus, certo? Você passa por um problema, você pede, você reza, todas as filot, shacharit, mincha, ervit, você fala com Deus. A pergunta é, quando você parou para ouvir o que Deus tem a dizer para você? Você está o tempo todo pedindo, falando, mas quando você parou para parar para ouvir? Tenta ouvir, às vezes, a Metziut, ouvir a realidade, o que acontece em volta de você. Tenta ouvir o que Deus quer te passar. O Aruch HaShulchan traz, por exemplo, que a Parashá que a gente lê na semana é sempre uma mensagem específica para as pessoas. Cada semana e semana que tem a sua Parashá não é por acaso, justo nessa semana a gente vai ler essa Parashá. Não. Cada semana e semana ela foi planejada para Kadosh Baruch Hu, que a Parashá vai dizer alguma coisa para você. Quando você chega a Shabbat na sinagoga, quando der para chegar na sinagoga Shabbat, e você vai ouvir a Parashá, você vai ver as histórias que aparecem na Parashá, às vezes você vai ler um Rashi, alguma coisa, essa é a forma que Deus fala com você. Deus fala com a pessoa através da Metziut, do que ele passa, do que acontece com ele. Isso daqui é Shmiat Ozen, é ouvir. E, por acaso, ou não, justamente o que o Haver vai contar aqui para o Kuzari é muito ligado com o dia que a gente está na noite de hoje, na noite que vai começar agora, que é o Yom HaShoah, a lembrança do Holocausto. O Haver vai falar para o Kuzari o seguinte, olha, o povo judeu, antes de receber a Torá, ele passou por uma situação muito difícil. Ele passou por muito sofrimento, ele estava no Egito, ele foi perseguido, ele foi escravizado, eles sofreram muito para chegar até lá. Isso daqui é muito, obviamente, a conexão com a Shoah, certo? A Shoah também, o povo judeu passou por um sofrimento muito grande. A pergunta é, o que isso quer dizer para a gente? Por que o Haver tem que contar para o Kuzari? Se o Kuzari perguntou, olha, quando a Torá foi entregue, como foi formada a religião, o Haver podia simplesmente ter falado, olha, o povo judeu chegou no Har Sinai, e lá Deus falou com eles, entregou a Torá e acabou por aí. Por que contar toda a jornada, por onde o povo judeu passou, todo o sofrimento que ele teve para chegar até lá? Para que isso é necessário? Se o recebimento da Torá foi no Har Sinai, então no Har Sinai receberam a Torá, por que precisa da história que aconteceu antes? Então o ponto do Haver é o seguinte. Vamos perguntar de outra forma. Yom HaShoah, certo? O dia do Holocausto. No que a gente foca? Qual é o ponto desse dia?
Muitos livros falam do Holocausto, contam a história trágica das pessoas que estavam lá, que perderam a família, que sofreram. Então, talvez é isso. Talvez o dia do Yom HaShoah é realmente para a gente sofrer junto com essas pessoas, sentir o sofrimento deles, é um dia de luto. Ou talvez não, talvez tenha algum outro ponto que a gente tem que focar nesse dia. Essa é a pergunta: o que que significa, o que que representa o Holocausto para a gente? E quando a gente chegar nessa resposta, a gente vai entender por que o Haver ele vem contar toda a história do Egito. Então, vamos começar, vamos dar uma voltinha, certo? Em outros assuntos, outros conceitos judaicos, e a gente volta para cá. Um dos meses judaicos é conhecido como o mês de Tammuz, certo? A verdade é que todos os meses que a gente conhece, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, todos esses meses, eles não são meses, eles não foram escritos com esse nome na Torá. Se a gente lê a Torá, no Humash, a gente vai encontrar que os meses são chamados pelos números. Tem a Chodesh HaRishon, a Chodesh HaSheni, a Chodesh HaShlishi. Os meses judaicos não têm nomes. Esses nomes apareceram depois do segundo exílio. Quando o povo judeu foi exilado para a Babilônia, quando eles voltaram de lá para construir o segundo Beit HaMikdash, eles pegaram os nomes dos meses que existiam na Babilônia e trouxeram com eles, certo? Então, o mês de Tishrei, o mês de Heshvan, eram nomes que existiam na Babilônia que o povo judeu trouxe com eles. O mês de Tammuz, ele é um pouquinho problemático. Por quê? Porque realmente o mês de Tammuz também era um mês babilônico, também era um nome que veio da Babilônia, só que a palavra Tammuz, a gente encontra lá no Tanakh, em Sefer Hezkel, que representa um tipo de Avodah Zarah. Um dos deuses da Babilônia era um deus chamado Tammuz. Quem era Tammuz? Era um jovem, trabalhava no campo, pastor, que acabou morrendo cedo e se tornando um deus. Certo? Ele morreu cedo, ele teve uma morte trágica e virou um deus. Esse era conhecido como deus Tammuz. Assim Rashi traz em Hezkel que esse Tammuz, essa palavra Tammuz, que era um tipo de Avodah Zarah, um tipo de idolatria, como era feito o trabalho para essa idolatria, eles construíam um pesel, um monumento, uma estátua de algum material, certo? Algum material que aguenta o fogo. Dentro dessa estátua, eles colocavam um tipo de metal que derretia mais fácil, e aí eles acendiam fogo embaixo desse pesel, embaixo dessa estátua, e pelos buracos do olho, esse metal que eles colocavam dentro da estátua começava a escorrer. O calor do fogo ia aquecendo, esquentando, esquentando, esquentando a estátua, até que o metal que estava dentro da estátua começava a escorrer e caía por buracos que eles faziam no olho, para parecer que esse Deus ele está sofrendo, ele está chorando. E as pessoas iam em volta, e o dia da Avodah Zarah, que era o dia o dia de Tammuz, as pessoas iam até esse pesel, essa Avodah Zarah, e choravam junto com Deus. Choravam, sofriam junto com Deus. Era o dia da reclamação, certo? O dia perfeito, você quer reclamar de alguma coisa, todos os problemas da sua vida, você quer chorar para alguém, você ia lá. Esse era o dia do choro, certo? O mês de Tammuz. Agora, como pode ser que o povo judeu, quando volta da Babilônia, tá bom, você quer pegar uns nomes, não tem problema, mas pegar o nome de uma idolatria e dar um nome para um mês judaico de uma idolatria, e a gente continua com isso, certo? Mesmo o Hazal, o segundo Beit HaMikdash, os Chachamim do Agmará mantiveram isso. O nome de Tammuz se manteve aí. Que ninguém se importa que isso é uma idolatria. Uma das proibições da Torá é que você não pode falar o nome de idolatrias, certo? Você não pode usar idolatrias como exemplos, como o lugar onde você quer chegar. O nome da idolatria ele é problemático por si só. Como a gente pega o mês de Tammuz, o nome de Tammuz e coloca ali como nome de um mês judaico? Então, o ponto é o seguinte. Esse mês de Tammuz, essa idolatria de Tammuz, como a gente falou, ela era conectada com a Haklaut, com a agricultura, com a plantação. O que acontece com a plantação? Quando você pega sementes, você está plantando, e você quer plantar uma árvore, o que quer que seja, você joga essas sementes na terra, essas sementes vão passar alguns dias lá na terra apodrecendo, e depois que elas passarem por esse apodrecimento que elas tiveram lá, elas vão poder começar a crescer e evoluir e se formar como uma árvore, ou depende do que você plantou, vai sair daqui frutos. Ou seja, a primeira etapa para poder florescer é justamente o apodrecimento, justamente o estrago que vai passar a semente. Esse Deus de Tammuz, ele representava isso. Ele morreu quando ele era jovem, quando ele estava na força, a época mais forte, quando ele tinha mais potencial, ele morreu. Agora, a morte, ela não é o fim. A morte é o começo de uma vida mais verdadeira.
A morte, ela é temporária, porque daqui vai sair os frutos da árvore. Quando as sementes se estragam, ela não estraga e acabou por aí. Se você se você focar naquele momento, no estrago, então realmente a semente estragou, acabou, pode ir embora. Mas se você sabe olhar, tem uma visão um pouquinho mais longa, você vê que aquele estrago, aquilo que aconteceu com a semente, é só uma parte dessa jornada. Isso daqui continua mais. Isso daqui é mais longo do que simplesmente aquele momento. Então, o que era essa Avodah Zarah de Tammuz? A Avodah Zarah de Tammuz era que as pessoas focavam justamente nesse ponto, na dificuldade, no sofrimento, nas plantas estragando, na vida com dificuldades. E quando você foca só nisso, você fica focado ali no problema, você não vê mais nada, você não vê a continuação, então realmente você se perde. Era o dia do sofrimento, o dia da reclamação. Mas quando você vê justamente essa parte difícil como força, como um momento onde você se supera e você ganha força para poder continuar, isso daqui já não é mais tanto sofrimento. Isso daqui já ganha um significado. O mês de Tammuz, ele pode ser bom, pode ser ruim. É uma idolatria que depende de onde você foca. Se você foca na destruição, então realmente você vai ter uma vida triste, uma vida sofrida. Mas se você vê que a própria destruição, o próprio sofrimento te dá forças, te faz evoluir, te faz crescer, então o mês de Tammuz ele pode ser positivo. Agora, o dia da Shoah também, realmente, muitos livros contam sobre o sofrimento, sobre o que as pessoas passaram, mas será que a ideia desse dia é realmente a gente sofrer também? Igual eles sofreram, a gente também sofre, fica todo mundo triste, por isso acabou? Não. O dia da Shoah, a gente sofre junto com eles, mas não para simplesmente sentir o sofrimento que eles passaram, para a gente também passar por isso. A gente transforma o sofrimento deles em alguma coisa com mashmut, alguma coisa com significado. O que eles passaram foi o que permitiu que o povo judeu continuasse. Muitos sofreram, muitos morreram e a gente sofre por isso, mas é um sofrimento não por si só. A meta não é o sofrimento, e sim o significado que vai sair disso. A gente olha para a Shoah, a gente olha para o Holocausto como uma etapa que o povo judeu passou para conseguir chegar onde ele chegou agora. Sempre que uma coisa muito grande está prestes a acontecer, tem uma destruição antes disso. Para o povo judeu poder voltar para Eretz Israel, construir a Medina e chegarem aqui de todo canto do mundo, teve que passar por uma destruição muito grande. Assim também, fala o Haver para o Kuzari, olha, você quer saber como a gente chegou no Mamad Sinai, como o povo judeu estava apto a receber a Torá? Primeiro ele teve que ser completamente destruído, certo? Geralmente, como um povo é formado? Alguém chega numa terra, ele casa, tem filhos, vai formando uma tribo um pouco pequena, depois uma tribo um pouco maior, essa tribo vai crescendo, vai anexando outras, eles formam um povo e eles dominam aquela terra. O povo judeu, ele não é formado dessa forma. O povo judeu, ele é formado pelo contrário. Eles descem para o Egito, Yaakov com seus filhos descem para o Egito, lá todo mundo é subjugado, sofrido, o povo judeu é completamente diminuído, para quando ele sair daqui, ele sair com toda a força que ele pode. Ele precisa passar por esse momento de dificuldade, de sofrimento, para conseguir crescer de verdade. Então, o Haver vai falar para ele, olha, você quer saber como o povo judeu chegou no Sinai, como a gente estava apto para receber a Torá? A gente primeiro teve que ser destruído. Na linguagem do Maharal, isso é chamado Eder Kodem La'Havaya, que o Eder, a inexistência, o buraco, o vazio, ele antecede a Havaya. Na linguagem da Kabbalah, isso é chamado de Shvirat HaKelim. Quando a Kadosh Baruch Hu quer trazer uma luz muito grande para o mundo, às vezes o mundo não é grande o suficiente para receber essa luz. Então imaginem um balão de água que você está enchendo, certo? Você coloca o balão ali na pia, liga a água, você deixa a água correndo, correndo, correndo sem fim, uma hora esse balão vai estourar. Porque, então, às vezes isso acontece, a Kadosh Baruch Hu está trazendo uma luz muito grande para o mundo, e o mundo não consegue, não aguenta isso, então ele se quebra. Mas isso que ele se quebra permite com que ele volte a se construir de forma maior, para adquirir essa luz. Assim o povo judeu também, para receber a Torá no Har Sinai, eles foram formados dessa forma, eles tiveram que passar pelo sofrimento para quebrar, eles foram completamente quebrados no Egito, para depois que a Kadosh Baruch Hu tirar eles de lá com mais força. Esse era o mês de Tammuz, isso é o que aconteceu com o povo judeu no Egito, isso é o que acontece com o povo judeu no Yom HaShoah. Então vamos aproveitar para ouvir um pouquinho aqui o que a Kadosh Baruch Hu quer falar para a gente. Bemikre, por acaso ou não por acaso, justamente caiu essa parte do Kuzari no nosso estudo, justamente nesse dia. Talvez a Kadosh Baruch Hu está querendo falar para a gente, olha, nessa época, também essa época de corona, vamos já tudo de uma vez só, certo? Nessa época de corona também, a gente está sofrendo, a gente não vê o futuro, a gente não sabe o que vai, quando as escolas vão voltar, quando o trabalho vai voltar, quando a parnassá vai voltar, muitos problemas, e não é que a gente não vai sofrer, a gente sofre,
está todo mundo sofrendo junto. Mas se a gente tiver uma perspectiva um pouco mais comprida, o povo judeu é um povo com milhares de anos de história, uma perspectiva muito comprida, a gente também, nesse momento, tem que ter essa perspectiva, tem que conseguir olhar lá para frente e saber que uma hora a gente vai passar por essa situação, e que uma hora, Bezerra Hashem, a gente vai conseguir sair de onde a gente está. Vamos aproveitar esse dia justamente também para isso. Quem estava no Holocausto sofreu muito, e hoje em dia a gente vê que o que aconteceu lá deu força para o povo e trouxe o povo até onde ele chegou. Então, também essa dificuldade que a gente está passando agora é uma dificuldade temporária que vai justamente pelo contrário, vai dar para a gente muita força para quando a gente sair daqui. Tá bom? Então, Bezerra Hashem, amanhã a gente continua com o nosso show de Kozerem.